Olá, bem-vindos a mais um episódio dos meus amigos. Na semana passada tivemos aqui o Helder, que nos falou um pouco da vida de Dom Afonso Henriques e também do seu trajeto político. Sentimos que ficaram algumas coisas interessantes por contar, então decidimos fazer aqui ou uma segunda parte ou um bónus da primeira parte. Estavas a falar acerca de... Porque nós realmente não abordamos aí depois a transição, porque o Guimarães é tudo muito bonito, é cidade verde, mas não é cidade cemitério, não é? Exato. Sim, exatamente. Não é cidade cemitério. O Dom Afonso Henriques, depois de ter conquistado o poder de facto no condado, ter-se-á sentido pressionado e no bolso das famílias nobres portuguesas a quem de facto ele devia a conquista do poder. E, como é lógico, os nobres, os Sousas e os Ribadouros e os Baiões não conquistaram o poder em Portugal para o Dom Afonso Henriques por caridade, conquistaram porque lhes convinha também. Então o Dom Afonso decide mudar a corte de Guimarães para Lisboa. Aliás, de Guimarães para Coimbra, que era a maior cidade na fronteira daquilo que era a cristandade e o Islão. Quando o Dom Afonso faz isto, é uma emancipação de facto do poder das grandes famílias feudais do norte de Portugal. E isso leva a que ele esteja não só muito menos dependente do poder que elas têm, porque não é só um poder político e económico, é de facto também um poder militar, porque naquela altura os exércitos não eram profissionais, eram levadas de homens que eram recrutados e levantados nos territórios que as pessoas controlavam. O Dom Afonso passa a corte para Coimbra e com isso passa a depender não dos homens que os seus nobres conseguem recrutar, mas sim dos homens que ele consegue recrutar em Coimbra. Estabelece-se uma espécie de grupo militar não oficial, que são os Cavaleiros de Coimbra, que são importantíssimos na conquista para lá do Mondego. Além disso, em 1126, ainda antes do Dom Afonso ter chegado ao poder, estabelecem no território português os primeiros templários. E isto é importante porque os templários só surgem em Jerusalém em 1118. Ou seja, 8 anos depois de terem sido fundados e de serem uma pequena ordem, porque de facto era uma pequena ordem de cavaleiros em Jerusalém, aparecem as primeiras doações aqui em Portugal. A função dos templários era qual? Não eram os que protegiam os peregrinos, ou isso eram os... Exatamente. Sim, os templários. Proteger os peregrinos. Exatamente, na Terra Santa. O que é de facto estranho. Se não for estranho, pelo menos revela que alguém, ou a Dona Teresa, ou alguém da corte dela, tinha uma visão do caraças. Porque 8 anos depois de a ordem ser fundada, aparecem as primeiras doações em Portugal, que são algumas das primeiras em todo o mundo cristão. Doações de Portugal para os templários? Não, doações de terras que os templários ocupavam, guarneciam, construíam, defendiam, etc. E que depois, claro, exploravam para obter os seus próprios recursos para combater, quer aqui em Portugal, quer na Terra Santa. Mas, enfim, eles estabelecem-se cá em 1126, estabelecem-se no Castelo de Soure, que fica entre Coimbra e Alauzá, mais ou menos, ali na fronteira entre o Mondego. E em 1140, por aí, já participam na conquista de Santarém. Dom Afonso, no mesmo ano, não é 1140, se não me engano, até 1147, conquista Leiria,
Santarém e cerca Lisboa aos árabes, que é um bom pedaço e algumas das cidades mais poderosas deste lado da península. Mas quando cerca Lisboa não consegue conquistar a cidade porque, ao contrário de Leiria e Santarém, a cidade estava prevenida e resistiu ao ataque. Naquela altura havia duas formas de tu conquistares uma cidade, mais ou menos. Uma era cercá-la e esperar que as pessoas se rendessem porque senão morriam de fome e de peste. E a outra era assolá-la de repente. Chegares lá de um dia para o outro, quase, e à medida que fingias que cercavas a cidade, outra vez a traição, outra vez de um ardil qualquer, entravas dentro da cidade e derrotavas a guarnição que lá estivesse e conquistavas a cidade. Leiria e Santarém caíram assim, através caíram assim através da conquista rápida, mas Lisboa estava prevenida e resistiu. Então Dom Afonso não conseguiu conquistá-la nesse ano. No entanto, tinha saído uma frota de cruzados normandos, belgas e ingleses do norte da Europa, de França, ou depois em França, não me lembro agora de onde, que vinham combater na Segunda Cruzada em Jerusalém. Mas o Papa Eugénio, que foi quem convocou a Segunda Cruzada em 1145 e 1146, definiu que, para além da Terra Santa de Jerusalém, a Península Ibérica também era um palco de cruzada. E então, quem morresse aqui, ou quem combatesse aqui, já ficava com um lugarzinho no Exatamente. céu e não precisava de ir para tão longe. Exatamente. Mais conveniente. Exato. Já tinha passe geral para ir para o céu. E então essa frota aportou no Porto, na cidade do Porto, que era o último porto cristão até chegar já. Até chegares. Olá. Olá, estou a gravar. Sim. Ok, já, desculpa. O último porto cristão atlântico até chegares ao mar Mediterrâneo. O Porto. O Porto, a cidade do Porto. Então, quando eles aportaram no Porto para comprar comida, abastecer-se de água, etc., o bispo de Braga, o tal Dom João Peculiar, não foi o bispo de Braga, foi o bispo do Porto, que agora não me recordo o nome dele, acho eu, convenceu os cruzados a participarem na conquista de Lisboa, coisa que eles alinharam. E lá foram. Eles assolaram a cidade por mar, os portugueses por terra, e juntos a cidade caiu rapidamente em outubro de 1148, uma coisa assim. Uma série de ingleses estabeleceram-se cá. O primeiro bispo de Lisboa é o Roberto de Hastings, acho eu, que foi nomeado bispo e colocou-se sob a alçada do Dom João Peculiar, o suposto arcebispo de Braga. Nos anos seguintes, a Reconquista passou, a partir do momento em que os portugueses chegaram à linha do Tejo, a Reconquista passou a ser um caso de toma lá dá cá, porque os árabes, os muçulmanos, entretanto, tinham-se reunido sobre entidades políticas mais fortes, não estavam tão divididos, portanto eram muito mais difíceis de conquistar, e os portugueses tinham entrado numa fase de não cooperação com os reinos cristãos da península. E isso culminou naquilo que é conhecido como o desastre de Badajoz, que foi... Havia um homem que era o Geraldes, o Sem Pavor. Ok, fixe. Não me fiz? Sem pavor. Geraldes, o Sem Pavor. E ele era uma espécie de mercenário, ou um bandoleiro, mas que tinha consigo um grupo de soldados que não era grande, mas que não fazia outra coisa da vida senão combater. Dá coça. E portanto eram tropas profissionais. Isso fazia uma diferença, como deves imaginar, é como, sei lá, imaginas hoje em dia um soldado de elite a combater contra uma milícia armada com uma AK, não sei o quê. Essa pouca gente... Eram poucos, mas davam bem. Fazia muita coisa. Eles conquistaram Évora para os portugueses
Conquistaram Elvas também, penso eu. Mas disseste. Usaste o termo mercenário. Sim, porque era mais ou menos aquilo que o Só Geraldo... contratava e tal. Sim. E então, a dada altura, o Geraldo decide que vai conquistar Badajoz, que era uma das praças mais importantes da península, mais bem fortificadas. E quando vai à conquista de Badajoz, mete-se em apuros e pede a ajuda do rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E como eles já tinham colaborado em outras conquistas, como a conquista de Beja, por exemplo, o rei decide ir ajudá-lo. Mas o seu sogro, que era o rei Fernando de Leão, O sogro do Afonso Henriques. o sogro de Dom Afonso Henriques, tinha a cidade de Badajoz, que era uma cidade que estava controlada pelos muçulmanos, mas tinha sob a sua alçada, estava prometida a ajuda caso fossem atacados por outra força. E então quando o Geraldo atacou a cidade, os badajozenses pediram ajuda ao rei de Leão, coisa que ele deu. Quando chegaram as forças... Badajoz estava controlado pelos muçulmanos, pelos mouros. Uhum. Mas, pronto, estava pacífico. Havendo mais malta ali para dar guerra, é que o sogro da Afonso Henriques diz: pronto, agora vou intervir. Yeah. Porque isto aqui está... Exato, porque estava prometido, eles tinham uma aliança, a taifa de Badajoz, eu não tenho certeza agora se era de facto uma taifa, se era só um castelo independente, mas de qualquer das formas a ajuda estava prometida. E eu suponho que o rei de Leão, ao ver que os portugueses poderiam ficar na posse de uma das praças mais importantes do sul da península, também não viam isso com bons olhos e intervieram. Os portugueses, ao reparar no exército que vinha, retiraram. Mas o Dom Afonso Henriques teve um acidente. Caiu do cavalo contra uma porta, partiu o fémur. Contra uma porta? Ok. Partiu o fémur. E como estávamos no século XII, uma fratura do fémur era para sempre. Ele nunca mais pôde montar, portanto acabou as suas lides na frente de batalha, e foi preso, foi capturado, esteve preso pelo genro dele, não é? Que o tratou com as honras devidas ao seu sogro e porque era um rei como ele. Esteve preso pelo seu sogro. Exato. Quando foi capturado, foi devolvido em troca de algumas das praças que os portugueses tinham ocupado na Galiza, e isso marca a última fase do reinado do Dom Afonso, porque como ele deixa de poder combater, deixa de poder ir à frente dos exércitos, quem passa a combater é o seu futuro herdeiro, aquele que seria conhecido como o rei Dom Sancho I, que começou por se chamar Martinho, porque ele tinha um irmão mais velho. Mas depois, quando o irmão mais velho dele morreu, o pessoal achou: Martinho não é nome para rei, vamos mudar-lhe o nome para Sancho. Okay. Foi mesmo assim. Foi, sério? Sim. Não sou a rei, meu. É. O pessoal tinha assim umas cenas ir buscar assim nomes. Sancho, por exemplo, era um nome comum na realeza aragonesa. E então os portugueses, como quem diz, então não somos leoneses nem castelhanos, vamos escolher o nome de um aragonês, Sancho. Toma. Martinho é que não? Nem Martinho não, nem Afonso, que já havia muitos. Como devem ter reparado à medida que nós fomos falando. Pronto. Dom Sancho passou a liderar os exércitos e o Dom Afonso passou a liderar o governo civil do reino. Enquanto ele esteve preso, quem foi regente, quem agiu em nome do rei, foi uma filha dele, a sua filha favorita, supostamente, que se chamava Teresa, se não me engano. E ele, durante a sua convalescença, pelos vistos, privou muito com a filha, ajudando-a no governo do reino, e eventualmente morreu. Morreu, pronto. Como é que é aquela cena? Não sei o quê, glória, glória, e acaba a história. Não sei. Não sei.
Muito bem, olha, obrigado mais uma vez por Nada. esta ronda de bónus e encontramos para a semana e encontramos para a próxima. Ok, obrigado. Cá estaremos.